Tá ligado aqui, gente. Boa noite. A gente vai falar então do app Mistácio. Obrigada aí pela atenção. Pode ir, Will. E aí a gente já cai direto no propósito do aplicativo. Uma vez que a gente está falando de uma instituição de ensino, né? O aplicativo promove ser uma ferramenta digital que existe e que tem a intenção de gerar facilidade e comodidade já para essa vida agitada e atribulada dos estudantes dentro da sua jornada acadêmica. Como missão, ainda estava falando, eu ali, calma. Como missão, a pretensão é desburocratizar os processos acadêmicos que muitas vezes dão muito nó, não só para quem é estudante, como também para a própria instituição, né? Então, a gente sabe que tem a questão do presencial, a gente agora está vivendo a questão de pandemia, como é que a gente pode, através de uma ferramenta digital, apoiar, a solucionar e abrir qualquer porta em relação à resolução de jornada acadêmica. E aí, o que o aplicativo oferece? Ele tem essas funcionalidades e tem outras que estão saindo do forninho, tem histórico escolar, calendário acadêmico, web aula onde você pode assistir às aulas, as atividades complementares, que muitas vezes a gente acaba não falando, mas elas ajudam a contar pontos, agendar atendimentos, ou melhor, ter os atendimentos online também, portal de negociações quando a gente passa por um aperto, ou com os alunos estão passando por algum aperto, biblioteca virtual para consumo de livros, materiais de forma geral de apoio, a carteirinha virtual e renovação de matrícula, entre outras funcionalidades. Mais uma. E aí, bom, a gente chega na bendita dor, né, o problema do negócio, né? A gente sabe que é importante a gente estimular o uso desse aplicativo para que as pessoas se resolvam. E de que maneira a gente vai facilitar, como a gente está tendo essa pretensão? Ainda mais considerando esse ano de pandemia, onde a questão da acessibilidade tem que ser uma resolução, né? Então, a gente analisou alguns dados, né, de que a média mensal de usuários ativos em 2021 caiu comparado com o que a gente tinha com os dados de 2020. Então, a gente tem ali, mal de 2020, 46% da base de usuários ativos únicos, com 2021, 37%. Ou seja, nem os alunos estão acessando o aplicativo. E aí sim a gente tem um objetivo para o segundo semestre, melhor, já começando agora em julho, né, Will? Conquistar uma média de mal para a gente já dar uma presença aí acima de 55% da nossa meta para a gente bater. O que a gente vai fazer? Bom, a gente vai ter claramente um objetivo de comunicação para um dos nossos esforços é esse, né? Então, a gente pretende fazer uma campanha de comunicação onde tenha atração e recorrência, gerando recorrência para os alunos, né, para utilizar esse aplicativo, e a retenção de usuários como a principal meta de marketing. E, enfim, qual é o nosso plano de ação? Pensando em levar essa comunicação de forma bem relevante para os alunos, a gente pensou na estratégia de conteúdo capaz de atrair esses interesses, né? O que eles estão falando, o que eles estão precisando, enfim, tudo para direcionar o uso do aplicativo para se resolver. Mas a gente precisa descobrir qual o interesse do nosso público, né? Quem é o nosso público e como é que são os melhores canais que a gente pode levar esse conteúdo relevante para eles. Bom, como a gente sabe, a gente tem um público que é aluno, então a gente desenvolveu dois tipos de pessoa, né? Só que é a mesma pessoa na partir do resultado tá isso. A gente tem o Miguel Calouro e o Miguel Veterano. O Miguel Calouro é aquela pessoa que entra na faculdade, está totalmente ansioso, nervoso, perdido, não sabe o que está acontecendo na faculdade. E aí, depois tem o Miguel Veterano, que já tem uma vivência de 3 anos na faculdade, já sabe como que é a pegada. Então, ele já está mais voltado para finalizar a faculdade e seguir a vida fora da faculdade. Pode passar, William. Bom, e aí a gente traça esses dois públicos que a gente tem, que na verdade são os mesmos em dois momentos de vidas diferentes. Então, a gente tem aqui qual que é a proposta de conteúdo que a gente vai levar para eles, né? Como a gente já tinha traçado, que na verdade a nossa comunicação ela tem uma proposta que seja de comunicação baseada em conteúdo. O que a gente tem que falar para eles, né? O conteúdo ele conta histórias e histórias elas têm que gerar conexões genuínas com as pessoas, né? Então, o que a gente vai contar para eles que sejam realmente genuínos para que eles possam entrar no nosso aplicativo? E a gente sabe que esse ciclo de vida acadêmica é uma das fases mais complicadas da vida, né? A gente sabe que
todo mundo fala que a pior fase da vida é quando a gente está na faculdade. Então, a gente tem vestibular, semana de prova, renovação de matrícula, procura do primeiro emprego e muitas outras burocracias que a gente tem para resolver nessa época. Então, pensando nisso, a gente olhou e desenvolveu uma campanha que seja com foco em trazer, né, a facilidade que tem o aplicativo para dentro da campanha, né? Então, a gente lançou aqui a campanha com o tema de Facilita Estácio, né? Então, é uma campanha para fortalecer o propósito do aplicativo, dando facilidade, comodidade e agilidade para os alunos. Então, a campanha ela vai funcionar mais do que o aplicativo, assim, ela vai dar suporte para tudo que o aplicativo já faz. Então, a campanha vai favorecer, né, com o conteúdo, dando essa simplicidade, comodidade e agilidade para eles. Como que a gente dividiu e como a gente pensou essa dinâmica de conteúdo aqui? Então, a gente pensou em duas frentes. Uma que é o Facilita Estácio para os calouros, né, porque eles vivem em um momento bem específico, que é oferecer conteúdo informativo para os alunos que acabaram de chegar na faculdade e ainda não conhecem essa dinâmica. Quando você sai da faculdade, do colégio e entra na faculdade, é uma dinâmica totalmente diferente. Então, a gente está ali para trazer dentro do aplicativo e dos conteúdos essa facilidade para eles. Então, a gente vai fazer isso através de um conteúdo que explica as funcionalidades do app de forma didática, leve e direta, de acordo com as necessidades que a gente mapeou em relação ao momento que eles estão vivendo. A gente coloca alguns exemplos aqui, mas a gente vai entrar um pouquinho melhor depois. Mas, por exemplo, a gente entra com um vídeo de onboard da faculdade, pílulas de dica do dia a dia, ações de influenciadores veteranos falando como que funciona a faculdade e tudo mais. E para os veteranos, a gente entra num momento de vida que é totalmente diferente, que é focado em oferecer um conteúdo motivacional para ele, como o Leandro falou. O veterano ele já está no momento que ele já não aguenta mais, ele já está de saco cheio da faculdade. Mas ele ainda pode ter dentro do aplicativo muitas ferramentas que ajudam na vida dele, como falar sobre primeiro emprego, falar sobre entrevistas e tudo mais. Então, a gente vai gerar conteúdo para ele, agregando esse auxílio para ele dentro do aplicativo, falando de testes sobre primeira entrevistas, podcast sobre primeiro emprego, listas de licenças e certificados extras e tudo mais. Aí aqui a gente colocou um pouquinho de exemplo de como isso poderia funcionar. Para os calouros, veja se o app está funcionando o som. Sabe aquele momento que você se arruma, se organiza e pensa, eu vou assistir a minha aula online e justamente nessa hora a sua internet deixa na mão? Pois é, eu sou aluno e já passei por isso e aposto que você também. Mas agora a Estácio tem a solução perfeita pra gente. Com o app Minha Estácio, você consegue assistir a todas as suas aulas online sem gastar nadinha de internet. Acredita? E aí, assim, a gente usa os veteranos como uma forma de influenciadores para os calouros e gerando conteúdo. E aqui para os veteranos a gente colocou só uma imagem de como seria o conteúdo, assim, só para ilustrar, né? Então, Facilita Estácio aqui, dentro de um conteúdo do Instagram aqui, de 3 dicas da sua primeira entrevista. E aí a gente vai para o planejamento de canais, né? Então, tendo bem a persona definido para a gente ter esses conteúdos também, a gente estabelece quais que são os canais prioritários para a gente levar esses conteúdos para eles. Então, a gente fez aqui um mapeamento do Bullseye, né, do framework, de quais são os principais canais de tração para a gente trazer aqui. A gente elegeu aqui o marketing de conteúdo, o social ads, display e a gestão de comunidade como esses 3 principais canais aqui dentro de priorização, de canal de tração pensando dentro dessa persona dos alunos. E aí aqui a gente trouxe um pouquinho de um framework de diagnóstico dos canais aqui. Então, falando um pouco aqui do marketing de conteúdo, então a missão dele é exatamente como eu já falei um pouco, de promover e distribuir o conteúdo de forma leve e divertida, trazendo informação sobre o app para os alunos, trazendo esse call to action, você gostou desse conteúdo ou é interessante para você e tal, então veja mais no app da Minha Estácio. E as métricas aqui a gente traz um pouco de interação, engajamento, saúde das interações, que é importante a gente saber avaliar se as interações estão boas ou não. E o lead de conversão, obviamente, como a gente tem o objetivo de retenção, saber se esse lead de conversão tá trazendo a retenção para dentro do aplicativo.
A parte de social e display ads, a gente pensa em aproveitar os alunos nas redes sociais, assim como vocês viram esse exemplo agora. O André estava falando que era eu, mas não sou eu não. Era aluna de verdade, saiu nos canais oficiais. Então a gente aproveitou para colocar aqui real. E aí a gente pega essa questão como call to action, a inserção da hashtag Facilita Estácio e provocando entrar na Estácio, né, no app. E aí, como métrica, a gente pensa no MAU e DAO, assim como a gente também já fez referência aqui na apresentação. E aí tem muito também a gestão de comunidade, que a ideia é fazer, como a faculdade tem dentro do campus, um monte de grupos, como o Empresa Júnior, Atlética, grupo de estudos, então a gente está pensando em fazer parcerias com esses grupos, justamente para quê? Para aproveitar o poder deles, a influência deles, para divulgar o aplicativo e o hashtag Facilita Estácio. Então, como eles são próprios alunos mesmo, eles já estão dentro do Paranauê dos alunos da situação, do aplicativo, então facilita mais a compreensão dele. E a métrica seria a mesma métrica de marketing de conteúdo, como o William falou. A gente usou esses canais como os principais canais de atração mesmo, de conteúdo. O conteúdo ele permanece sobre um todo, mas a gente traçou eles, mas a gente traz sempre esse viés aqui de trazer para os alunos, como eu falei, esse lance da comunicação ajudando a promover a simplicidade e a comodidade do aplicativo. E aí aqui, só para fechar como nosso último slide, a gente olhou aqui como que a gente transforma esse calendário de conteúdo aqui, como a gente aborda esse conteúdo na jornada dos alunos durante o semestre para trazer esse trigger cada vez mais, né? Para eles entrarem no aplicativo levando. A gente tentou trazer um olhar aqui de qual a necessidade para cada mês dos alunos, para a gente trazer um conteúdo para que eles entrem sempre no aplicativo. Então, de maneira resumida aqui, para os calouros aqui em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, é sempre uma dinâmica diferente para ambos os públicos. Então, para os calouros em julho, entram calouros em julho, né? Então entram pessoas na faculdade em julho, então são os esquentas para as aulas, né? Então ele já pode explorar o aplicativo da Minha Estácio antes mesmo de começar as aulas. Will, Já deu em 10 agosto, já. já me dá 2 minutinhos, só rapidinho. Então em agosto, quando ele tem um onboard da faculdade, ele entra na Minha Estácio aqui para falar de tipo já para não ficar perdidão no meio da multidão. Então, já tem sabe onde são suas aulas e seus professores. Em setembro, de olho na matéria, então perdeu a aula, fica na dúvida, acesse a aula. Em outubro, as primeiras provas, então acompanhe de perto suas notas nas próximas provas e tudo mais dentro do aplicativo da Estado. E em novembro, a gente também tem o conteúdo de aproveitar as férias, lembrando que a carteirinha virtual está lá. Para os veteranos, a gente já tem essa outra dinâmica, né? Então, voltando à aula, a gente tem que lembrar para os veteranos que ele tem que sempre fazer a renovação de matrícula, e no aplicativo é sempre o melhor lugar para fazer a matrícula. O planejamento de trabalhos em agosto ali, que a gente sempre tem que fazer o planejamento de trabalho envolvendo todo mundo, e o aplicativo ele tem essa dinâmica para organizar os trabalhos em grupo. A busca pelo primeiro emprego, que ele já começa a pensar, então conheça dentro do aplicativo da Minha Estácio as profissões dentro das primeiras entrevistas, e o foco final ali na reta, né? Não perca o foco nos trabalhos, então faça a revisão dentro dos conteúdos que tem dentro do aplicativo. E aí, entrando na Estácio ali, em relação ao cadastro de estágio que os alunos eles têm que fazer, e existe um ativo muito importante dentro do aplicativo que ajuda eles a cadastrar o estágio deles dentro da plataforma e ir para a faculdade para ajudar em relação à formação deles. E esse é o nosso Demo Day, a gente acaba por aqui. Obrigada, pessoal. Agora, experts, é com vocês. Vou começar rapidinho. Pessoal, muito bom. Adorei. Achei bem completa a apresentação com todas as etapas, né? Achei muito legal a gente poder ver, entendeu? Todo passo a passo que, né, vocês teriam dentro dessa rota para vocês conseguirem fazer essa, né, conversão. Acho que eu lembro quando a gente conversou bastante sobre métricas, né, lá na nossa aula, o que a gente tinha que ver, o que seria melhor ver. Então, assim, fiquei muito legal de ver que vocês conseguiram, né, identificar
uma métrica única, né? Sei que a gente tem milhares, né? Mas vocês conseguiram focar em uma e definir elas, tá? Acho que se eu posso agregar aqui algo que para mim já está muito bom, tá? Isso que vocês montaram está muito bom mesmo. Acho que vocês podem pensar assim como um coração central, uma plataforma de CRM, né? A gente tem que lembrar que os alunos, eles são de vocês, então o custo que vocês vão ter para conversar com eles é basicamente a base que tipo, vocês já têm, né? Por conta de matrículas, né? Então, às vezes, a gente nem vai precisar investir tanto em ads, né? Propriamente dito, né? Você pode até, tipo, investir em ads, mas subindo uma lista de, né, tipo, e-mail, contato, para ser mais, tipo, assertivo, né? E não simplesmente abrir, né, tipo, o público. Mas uma vez que esse usuário, tipo, abaixou pela primeira vez esse app, você pode, toda vez que você quiser conversar com ele, você pode mandar tipo, push via app, lembrando ele de fazer alguma, tipo, ação ou, tipo, alguma atividade. E isso acaba sendo que, no final, vocês não teriam muito custo para, tipo, investir em tipo, comunicação, porque basicamente você conversaria com a sua própria base, né? Mas muito legal, parabéns. Achei que está muito bem montada e muito bem estruturada essa apresentação, pessoal. Eu vou seguir o bonde. Acho que de planejamento para planejamento eu estou encantada com todo o flow. Até porque eu atendo Edux e minha Eu sabia. Eu tô aqui no André pela paralela, pelo amor de Deus, faz esse projeto chegar lá dentro. Única coisa, nunca te pedi nada. Para mim tá fantástico. Acho que vocês acharam um depara muito interessante, que é como é que eu engajo a comunidade com os dois vieses, que é do calor ao veterano, tá? Eu acho que esse insight ele é sensacional. Eu corroboro a mesma opinião do Danilo, que é foquem em CRM, e eu daria um passinho que muito pautada nessa gestão da comunidade. Esse tipo de perfil ele ainda é movido a alguns tipos de bonificações e trocas. O quanto vocês de repente conseguirem gamificar o aplicativo, ou seja, se você submeter o material, se você entrar e tentar bonificar esse aluno, isso vira uma relação mais gostosa entre o aluno e o aplicativo. Uma das questões que os alunos não veem valor nos aplicativos é porque são aplicativos muito duros que não representam mais esse tipo de público. Esse tipo de público hoje tem um aplicativo no Numen que para eles é maravilhoso. Ele tem os aplicativos que ele gosta, né? A galera se comunica pelo Discord. Aí chega no aplicativo da faculdade, aquela coisa super careta, ele não se identifica, ele não vai ver valor. Então, o quanto de fato esse aplicativo conseguir falar a mesma língua dos aplicativos que ele mais usa, porque ele mais gosta, porque gera um benefício para ele, show. Então, uma das estratégias que eu amplificaria como próximos passos, utilizando muito do racional de vocês, seria essa. Se eu pudesse ligar para o cliente agora e falar, olha só, senta aqui que eu tenho um negócio para te contar, é muito pautado nisso. Usar essas estratégias de base, de CRM, de gamificação, de comunidade, esse depara das duas personas, que eu acho que seria golaço. Parabéns, gente. Estou aqui. Boa, obrigado. Boa, talvez vou chegar uma dúvida. Vocês trouxeram um número que eu achei que foi muito importante ali, né? Vocês olharam e falaram, a gente caiu o número de penetração de usuários do nosso aplicativo. Só não ficou claro para mim, eu não sei, talvez da minha leitura, ou não daria tempo de colocar, foi o entendimento do porquê isso aconteceu. Uhum. Eu acho que faltou uma visão do problema. Concordo com a Paulinha quando ela disse do planejamento, acho que ficou um planejamento incrível. Mas está resolvendo o quê?
no final das contas, se não estiver atacando diretamente o problema da queda de MAU, né, de usuários únicos ativos no teu aplicativo, faz sentido ter esse planejamento, porque isso é um planejamento gigante, cara, é muita coisa. Para quem já trabalhou com comunicação, para quem trabalha com agência, a Paulinha está aí representando a querida Suno, que eu amo, acho a agência mais foda do mundo, né? Cara, é difícil fazer isso que vocês querem fazer, é custoso pra caramba. Vocês vão ter que ter monitoramento, community manager, porque, cara, para virar um meme na faculdade é 2 palitos, o cara pegar um vídeo ali, printar e virar uma zoeira e cair pro lado. E aí eu sinto que toda essa estrutura não está atacando um problema. Porque, assim, se a penetração caiu, por quê? Aí eu faço uma pergunta. Faz sentido, numa faculdade EAD, usar um aplicativo? Eu sei que o Estácio não é só EAD, tem outros formatos, mas se eu estou no meu formato aqui, quarentena, coisas do tipo, eu faço tudo no computador. Por que eu vou abrir o aplicativo para olhar essas informações que eu vejo no computador? É uma provocação, não sei. É uma grande suposição minha. Mas o que essa galera que deixou de usar tá te respondendo sobre a pergunta por quê? E o último ponto que eu tenho para adicionar assim, de pensamento para vocês é olhar esses números de maneira um pouco mais segmentada. Vocês claramente trouxeram um insight importante. Existe uma diferença de perfil entre calouro e veterano. O que define um calouro, o que define um veterano, e como é que você divide essas análises nesses dois públicos? Caiu essa penetração tão alta porque as turmas que se formaram nesse novo semestre são turmas menos engajadas digitalmente ou não? Tem uma diferença de penetração em alguma turma? A turma de engenharia tem um uso muito maior do que a turma de comunicação, não sei. Então, eu senti uma falta de um aprofundamento no problema, porque vocês criaram uma coisa super complexa. De resto, é um mega parabéns para vocês. Vocês estão com um público muito difícil e principalmente um público muito diverso. Por isso que é importante vocês quebrarem um pouco mais a segmentação. Existe uma diferença muito grande. A galera que está no day one da faculdade, está chegando agora, calor, acabou de tomar o trote, raspado, não sei das quantas, versus uma galera que está lá no 3º ano, que está talvez já trabalhando ou que precisa trabalhar. E tem uma galera... Até a própria galera que começou o calor tem uma diferença grande. Tem o calor que trabalha e faz a facu, tem o cara que não trabalha, está só estudando, pô, tem um privilégio legal. É muita quebra que vocês têm nesse meio. Então, é um puta desafio que vocês têm para fazer. Então, minha recomendação é afundem mais nesse problema. Peguem esse esforço que vocês têm aí, grande, que vocês fariam de execução desse crono gigante e ações incríveis, corta para metade, pega metade desse esforço que você vai fazer e põe para analisar o problema. E aí vocês vão entender, o cara pode responder. Acho que a Paula trouxe uma observação interessante, né? Putz, eu estou acostumado com Discord, estou acostumado com outras ferramentas de comunicação que são muito rápidas, muito fáceis, estou acostumado. Os caras investem milhões na plataforma digital dele para fazer isso acontecer e engajar mais o usuário. O que está faltando? Porque, para mim, as informações que estão dentro do aplicativo são incríveis. Eu senti falta de ter uma dessa na minha faculdade, mas na minha faculdade não tinha nem iPhone ainda. Então, mas, pô, eu fiquei pensando, cara, você tá ali na palma da mão, você já tá olhando aqui aulas, coisas extracurricular. Por que esses caras não estão usando isso? Eu tô pensando como um possível aluno aqui agora. E essa resposta vocês têm que caçar mais, assim, para pensar numa solução grande. Assim. Mas, de qualquer jeito, eu acho que esse plano, essa estratégia que vocês fizeram ficou, cara, incrível. Parabéns mesmo.